Professor Alexandre apresentando trabalho sobre estatística como que a gente fez? A gente definiu o operador deformada, usando operadores deformados. Aqui e pôs o tio em cima. E a gente vai ver que isso é uma boa escolha. Primeira palestra do primeiro workshop de física teórica do sudoeste da Bahia. Tem aqui no X. Tem um Estatística lambda aqui, de Tessales, tem um lambda aqui. professor do CBPF. E daí, então, eu posso definir esse dx como sendo um detil lambda x, onde esse detil mostra que é o diferencial sobre o módulo. Tá ok? Esse módulo, 1 mais lambda de x. Isso tem um papel importante, como a gente vai ver. Tá? Então, qual que é a propriedade desse operador? Né? Uma propriedade interessante é que a função exponencial generalizada ela é autofunção desse operador, como a exponencial era para o operador derivado. Tá certo? A derivada de uma constante é zero, a derivada de uma constante multiplicada a função, ela sai para fora, tudo isso para dizer que esse operador é linear, que é uma ótima coisa. Estatística gosta de distribuições gaussianas, a matemática a gente gosta de grandezas, operadores lineares. Professor Inácio, coordenador do evento. Daí, ele é muito parecido, segue a lógica da álgebra que a gente conhece com as derivadas comuns, tá? Eu não vou me estender aqui, mas só para falar. E também a gente pode definir um operador integral. Esse operador integral, o que eu faço? Eu ponho dx dividido por 1 mais lambda x, e daí dá para entender por que o módulo. Que eu mudei de variável aqui, nessa mudança de variável aparece o jacobiano. O jacobiano tem um módulo. Tá? Esse é um ponto que chamou a nossa atenção. Né? Então, esse operador, ele também é o operador integral. Ele é um operador linear, satisfaz muitas propriedades, menos o fato de eu, se eu integrar uma constante, vai aparecer o logaritmo da exponencial generalizada. O que a gente pode pensar na exponencial de Carlitos, lá no começo? Estamos aqui. Certo? Próximo palestra. Enfim, então, a gente viu que pode ser interessante usar esses operadores e essas novas funções. Tá certo? Agora, tudo isso começou mesmo com a motivação desse trabalho, né? De uma transformada de Fourier que foi proposta pelo Marov, Constantino e colaboradores. Constantino Tessales. Deles, ela é excelente. Professor Alexandre, primeiro palestrante. Transformar para as funções gaussianas generalizadas. Ou seja, você tem um pulso generalizado, você transforma esse pulso em um outro pulso. Então, aquela princípio de incerteza na mecânica quântica fica preservado com essa definição. Só que ela tem um problema. Ela não é nem linear e nem invertível. É difícil, você sai de x, vai para cá. Você não consegue voltar de cá para x. Tá certo? Você consegue ir, mas não voltar. Então, esse foi o problema que a gente viu. E a gente falou assim, vamos tentar solucionar esse problema transformando as funções, modificando um pouco. Aqui a gente pegou a integral do Constantino, a função do Constantino elevou a IK, tá certo? Dividiu pelo módulo aqui, que a gente entende como sendo o jacobiano dessa mudança de variável. Então, defeito dessa proposta aqui, a gente consegue trabalhar com Q gaussianas. É difícil.
a gente trabalhar nesse caso de gaussianas. Mas ele é um operador linear invertível. Então a gente consegue, a gente aprende assim, né? Você não tem cão, caça com gato. Não, não é isso. A gente não quer fazer isso. Físico e matemático não caça com um gato. Físico e matemático pega o gato, transforma em cão, caça com um cão e depois transforma em gato novamente. Não perde seu bichano. Tá certo? Então, é dentro desse espírito. Só que para fazer aquela integral lá, fica um problema complexo. Você tem que ir no integral num sentido e depois tem que voltar em outro. Eu falei, não, eu não gosto desse tipo de coisa. Vamos mudar. E foi aí que a gente definiu essa etil. Então, na realidade, de onde ela apareceu? Ela apareceu dessas transformadas integrais. Tá? E o jeito que eu contei a história, eu contei de trás para frente. Estou contando isso de trás para frente. Tá? Ela apareceu realmente aqui. E aqui a gente tem uma transformada inversa e tudo está funcionando dentro de uma máquina assim, operacional, né? Que é uma das belezas da matemática, da física, você ter isso daí. Né? E aí, por exemplo, né? Se eu tenho uma barreira de potencial, quero fazer uma transformada dessa barreira. Aparecem as funções aqui, né? Como a gente esperaria, e só que ela pode, diferentemente da transformada de Fourier tradicional, então tem uma parte imaginária pura, tá? O resultado dela é uma variável complexa. E a transformação, a área do módulo de uma função na variável de interesse e na variável conjugada, nota que quando eu faço a ida e a volta, eu mudo o diferencial dx para dx, o decatil, né? Essa área é preservada. Então, se essa área é preservada, a gente sabe, aqui é incerteza em x, aqui é incerteza em k, eu multiplico os dois. Eu posso mudar o princípio da incerteza. E vocês fizeram, né, o Bruno, o Borges, só que vocês não puseram modo, vocês puseram o valor deles ali, né? Então, essa é uma diferença que está sob pesquisa. Gente, eu não sei a influência disso, a influência do módulo, de um módulo. Possivelmente o Bruno tem pensado nisso há muito mais tempo do que eu, né? A gente do argumento. Uma outra maneira é você pegar o inverso da função. Pelas coisas que a gente estava trabalhando com aquelas transformadas lineares, essa opção parece ser a melhor. E a gente falou assim, vamos fazer isso. A gente tem esses exponenciais, vamos criar as funções trigonométricas generalizadas. Como isso é padrão, assim, tá? Sistema exponencial, você consegue escrever as trigonométricas, tá ok? O que a gente fez? A gente optou, não dá na apresentação aqui com medo de errar mais, mas esse operador, na variável comum, se escreve dessa maneira. Então, um sistema físico, um sistema que a gente conhece, que é regido por essa equação, ela tem esse tipo de solução. E já vou adiantar. Esse sinal aqui for positivo. Se for positivo, aqui são funções hiperbólicas, aqui são funções circulares. Então, a solução pode ser uma combinação, né, dependendo do contorno, de funções trigonométricas. Tá? Que mais? Aqui a função do circular, né?
da função circular. A derivada do seno dá o cosseno. A derivada do cosseno dá constantes, certo? E aí a propriedade, né, aquela propriedade, a integração de uma constante. Está faltando algo. Tá? Mas a integração de uma constante dá o Ln de uma exponencial generalizada, né? Então a gente usa aqui isso. Bom, então, a série de Fourier original a gente escreve dessa maneira. A série generalizada, onde tem o cosseno, a gente põe o cosseno generalizado, onde tem o seno, a gente põe o seno generalizado. Os coeficientes, se usa o mesmo truque lá de projetar na função de base e integrar, tá certo? Só que com as funções generalizadas. Então, a gente estudar a ortogonalidade, mostrar a ortogonalidade da função para poder chegar a esse resultado ferramental bacana, né? O Bruno trabalha bastante com isso. É muito gostoso fazer essa álgebra, tá? Ela não é muito difícil. Você tem que... Não, você se baseia em coisas conhecidas e consegue operacionalizar do ponto de vista analítico as perguntas e para a gente conversar aí ao longo desse encontro. Né? Mesmo depois também. Agradecemos ao professor Alexandre. Bom, temos 10 minutos de perguntas. Aí eu deixo a palavra para quem tiver vontade de fazer. Agradeço ao professor Alexandre por essa belíssima palestra que, na verdade, foram basicamente indo profundamente nas funções reformadas, certo? Existe uma comunidade que trabalha, não? Dentro dessa comunidade e fora dessa comunidade devem existir questões interessantes para perguntar. Nas possibilidades da... Eu sou Ronald Tibes. Era menos X, né? Generalizado. Acho que não precisa, não. Obrigado. Você deu 3 possibilidades ali, né? Da Viena menos generalizada. Então, a minha pergunta é, essas propriedades que você manteve, todas elas só funcionam... Só para essa aqui. Então, é uma indicação de que essa daí é certa. Então... Porque a outra pergunta que eu ia fazer é que essas generalizações de maneira geral das funções, né, o que a gente vê, né, é que você perde um pouco da unicidade, né? Você tem várias maneiras diferentes de generalizar. Sim. Um critério. Mas aquele critério ali, né, você manter todas as outras... Então, não, mas mantém. Se a gente quiser isso, pode ser que seja interessante que isso seja quebrado também. Sim, mas do ponto de vista de você procurar uma coisa assim natural, mais natural, matematicamente falando, não necessariamente nas aplicações, mas qual seria a generalização? Então, eu acho que não tem. Você pode fazer aqui e ter essas propriedades. Se você fizer dessa maneira, você vai obter outras propriedades. Com certeza, acho que o Bruno tem um trabalho, o Bruno e Ernesto tem um trabalho. Quais são as outras? botar o I tá Mas quais seriam as outras propriedades que você manteria? Porque essas que você mostrou ali da derivada, da relação fundamental... Quer dizer, essa forma aqui mantém a analogia das outras relações. É por isso que a gente comprou essa possibilidade. Por que a gente comprou essa forma de escrever exponencial aqui, esse etíope? Quer dizer, a única resposta que eu tenho é que ajuda, ela aparece naturalmente na solução, na redação das raízes polinomiais. Né? Professor Alexandre, já comparou com as funções hiperbólicas que deformadas? Já. Mas o Ernesto ele generalizou dessa maneira, né? Foi dessa maneira, nos primeiros artigos dele. Mas depois ele tem artigos posteriores que eles consideram todas essas outras formas. Sim. João tem uma... Aí, na fase final, Eu que perguntas. agradeço. Você poderia voltar no slide que o senhor mostra da equação diferencial?
tem as soluções que estão sempre hiperbólicas, sempre hiperbólicas. Sim, sim. Não, mais para frente. Aqui, não, mais para frente. É que tem como. Espera, deixa eu achar a equação de Helmholtz, né? Ah, tá aqui. Não. Ih, caramba. Aqui, essa aqui, tá aqui. Não, mais para frente. Depois disso. Isso, mais pra frente. Ah, não, tá. Aqui. Isso, perfeito. Quando o senhor faz o alto em momentos altos também, isso aí parece a equação do oscilador harmônico. Sim, essa daqui, né? A minha pergunta é a seguinte, já que esse sistema que você mostrou no gráfico anterior parece não ter uma frequência natural de oscilação, ela vai mudando. Vocês já investigaram, por exemplo, colocar uma fonte externa e verificar, por exemplo, o efeito de ressonância? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Já que você não tem um ômega zero bem definido. Chegaram a pensar nisso, ou até mesmo calcular a função de Green, esse problema? Não pensamos. É excelente seu comentário, porque eu acho que é um trabalho que pode ser feito. Agora, na hora que a gente conseguiu ver isso, assim, nossa, que bacana, né? Um negócio, é uma equação de oscilador harmônico, né? Deformado por causa dessa derivada. E a gente sabe a solução, são funções deformadas também. E se colocar um impulso aqui, o que acontece? Não sei. Eu não tenho intuição. Nossa, se aqui fosse o tempo, eu poderia pensar que isso é um termo de atenuação.